Capítulo 17. A coroa da vida. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma recrudescência do egoísmo. Bem-aventurado o homem que suporta a aprovação, porque depois de provado, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Gentilmente convidada, a União Espírita Mineira se fez presente na segunda Semana Espírita Chico Xavier, organizada pela Aliança Municipal Espírita de Pedro Leopoldo. Esse encontro objetivou oferecer um preito de amor e gratidão ao lídimo representante da doutrina espírita, ao mineiro do século e ilustre filho da cidade, Francisco Cândido Xavier. Dentre os integrantes da comitiva, que representou a União Espírita Mineira no encontro, destaca-se a presença de sua diretoria e a figura singular de seu membro e conselheiro Arnaldo Rocha, o amigo íntimo de Chico Xavier, que com sua presença tornou a visita à saudosa Pedro Leopoldo algo inesquecível. Bastou o reencontro fraternal com velhos amigos para que o passado aflorasse na memória de Arnaldo, fato que nos proporcionou o ensejo de registrar estes singelos momentos em mais um capítulo de nossos diálogos e recordações. Arnaldo, como é a emoção de retornar a Pedro Leopoldo, berço da simplicidade da família Chico Xavier? Perguntei, iniciando nossa conversa. Meu filho, a emoção é muito grande, respondeu o saudoso. A primeira vez que vim a Pedro Leopoldo foi a convite do próprio Chico. Recordo-me como se fosse hoje, que era um fim de tarde de outono, quando descemos na estação de trem. O pôr do sol estava belíssimo, céu azul muito claro e com as nuvens pintadas de rosa pelos raios dourados do sol poente. Envolvido por aquele espetáculo da natureza, voltei-me para nossa alma querida. Ele disse que as nuvens, para mim, pareciam estar formando uma coroa. Em seguida, olhei para o Chico que, enquanto observava aquele cenário majestoso, completou o meu pensamento com uma pequena frase que só mais tarde pude compreender. É a coroa da vida. Mais tarde, quando chegamos à casa de Luísa, irmã de Chico, fiquei impressionado com a recepção carinhosa e fraterna de seus familiares, especialmente naquele dia. Suas irmãs Dora, Cidália e Lucília estavam eufóricas. Tomamos leite queimado na panela, onde fora feito anteriormente o famoso angu da família. Comemos ainda bolo de fubá e pão de queijo, comidas típicas de Minas Gerais. À noite, quando fomos passear pelas ruas da cidade, Chico confidenciou-me uma passagem que me surpreendeu. Naldinho, não repare não. Essa alegria contagiante é fruto de um passado distante. Pelo menos em 2 ocasiões, você foi pai de minhas atuais irmãs. Os benfeitores espirituais se reportam aos séculos XVI e XIX em um país peninsular. É a coroa da vida, meu filho, que nos reúne sempre sob o império do amor. Arnaldo,
Nesse momento em que você chegou ao Luiz Gonzaga, pude perceber algumas lágrimas furtivas ali escorrerem pela face. Com certeza, fruto das suas lembranças dos tempos vividos aqui. Você poderia contar-nos mais alguma dessas histórias? As construções e as pessoas daqui despertam reminiscências de muito valor para o meu pequeno coração. Olhar o Centro Espírita Luiz Gonzaga me fez recordar a princípio dois diletos amigos, Rômulo Joviano, antigo diretor da Fazenda Modelo, portanto chefe de Francisco Cândido Xavier, e de Lindolfo Ferreira, cunhado de Chico. Num determinado dia, quando estávamos construindo a nova sede, o Chico e eu presenciamos uma acalorada discussão entre esses dois confrades. Quando eles perceberam a presença de Chico, ficaram envergonhados e cessaram o embate. Naquele instante, Chico lhes disse fraternalmente: a discussão não é para destruir. Pelo contrário, deverá ser para construir o templo da fé. Posteriormente, Chico me confidenciou: eles estão revivendo os tristes momentos da invasão de Tito em Jerusalém, quando os soldados romanos destruíram o grande templo dos judeus. O Rômulo, nesse episódio, era o senador Pompílio Crasso, amigo de Públio Lentulus. Já o Lindolfo envergava a personalidade do judeu André de Gioras. Essa história, completou Chico, foi narrada por nosso querido Emmanuel no livro Há 2000 anos. Na época da construção dessa casa abençoada, vivíamos instantes marcantes no grupo Meimei. Época das inesquecíveis reuniões de materializações luminosas com o médium Peixotinho, nas quais conversamos com os espíritos Sheila e Joseph Gleber. Vislumbramos também o espírito José Grosso sair da parede e responder a uma pergunta inesquecível. José Grosso, como foi isso? Sei lá, respondeu ele. Emmanuel mandou e eu fiz. Riso de todos os presentes. Já nas reuniões de materialização, realizadas na casa de André, irmão de Chico, esse nosso amigo era o médium doador. Não posso deixar de mencionar as materializações de Nina Aroeira, de Meimei, de minha mãe, e a fantástica materialização de Emmanuel, de cujo episódio, aliás, gosto de citar um aspecto científico da manifestação espiritual. Como todo mundo sabe, o Chico era um homem baixo, mas no momento do transe, uma luz começou a projetar um vulto luminoso de um homem de mais ou menos uns 1,80 m de altura, de compleição atlética, bonito, com voz enérgica e doce ao mesmo tempo, a portar uma tocha incandescente na mão. Era Emmanuel. Porém, foi nesse mesmo dia que o senador proibiu essa categoria de fenômeno, pois, segundo ele nos informou, o compromisso do médium, Chico, era materializar o livro. Você não imagina como o Chico ficava desgastado depois dessas reuniões. Sua roupa ficava ensopada e sua fisionomia apresentava uma palidez cadavérica. Cheguei a ombrear os passos de Chico até sua casa, tamanho o seu cansaço. Aproveitando os aspectos nostálgicos da conversa, continuamos com as perguntas. Arnaldo Rocha,
qual era a postura do médium depois de tais acontecimentos realizados através de sua mediunidade evangelizada. O que mais me impressionava em Chico não era propriamente o fenômeno, rico em qualidade e autenticidade científica, mas a sua simplicidade e naturalidade no trato com o mundo espiritual. Citarei uma situação muito especial vivida pela família de Chico e da qual eu fui testemunha: o desencarne de sua irmã Neuza. Um mês antes dela partir, Chico reuniu os irmãos e narrou seu encontro no plano espiritual com Maria João de Deus, sua mãe, e Dona Cidália, sua madrasta. Elas afirmaram que alguém da família iria desencarnar. Foi um espanto geral, pois ninguém estava doente. Após alguns dias, quando a família já havia se esquecido daquela conversa, Chico pediu às irmãs que convidassem Neuza para um passeio a Pedro Leopoldo. Naquela época, ela morava na cidade de Sete Lagoas, mas, mesmo assim, atendeu ao convite recebido. Qual não foi a surpresa dos irmãos quando, uma semana depois de sua chegada, Neuza adoece. Muitas foram as dificuldades nas semanas posteriores que perduraram até a noite que antecedeu o desencarne. Chico reuniu-nos, Lucília e seu marido Pacheco, e eu, em torno da cama de Neuza, para lhe aplicarmos o passe magnético. Apagamos a luz e iniciamos a prece. Logo em seguida, comecei a sentir alguma coisa suave e úmida caindo sobre meus braços. Achei estranho, mas continuei em prece e no passe. Quando terminamos, acendemos a luz e o susto foi enorme, pois todo o quarto estava repleto de pétalas de rosas de variadas cores. O mais interessante é que todas as pétalas estavam envolvidas pelo orvalho da noite. Lembro-me ainda de Neuza dizendo com lágrimas nos olhos: eu vi as flores caindo da luz centrada no teto. Todos nós procuramos Chico em busca de explicações e ele, como sempre fazia, esquivou-se dizendo: agradeçamos o amor de Deus, pois não merecemos tantos presentes. Na manhã seguinte, nossa companheira partiu para o reino das rosas nos céus. Não me esquecerei jamais de partilhar das lágrimas do Chico, narrando para mim como foi o despreendimento da sua irmã e da presença das inesquecíveis mães espirituais. Sabe, o que eu posso salientar depois de tantos anos de reflexão é que a alma cândida de Chico sempre esteve acima do médium Francisco Cândido Xavier, fiel instrumento dos espíritos. Ele foi uma mãe para suas irmãs na falta de Cidália Batista. Era confidente, orientador e colo nos momentos de aflição. Foi o filho da ternura de seu pai, mas esteve presente também na alegria em família, amigo dos homens e irmãos dos que sofrem. Este foi e sempre será o amigo que modificou o meu errante coração. Depois da conversa, em frente ao Centro Espírita Luiz Gonzaga, adentramos a residência de Lucília, irmã de Chico,
filha do segundo casamento do senhor João Cândido Xavier e da dona Cidália Batista. E confessamos ao leitor, naquele momento sentimos-nos comovidos, quase às lágrimas, mesmo sem saber precisar o porquê, e também por nos sentirmos indignos do cometimento. Contudo, era uma oportunidade ímpar de sentir a intimidade da família do Chico e, controlando as emoções, prosseguimos. Após os cumprimentos, Arnaldo foi adentrando a singela casa de Lucília, pondo-se a apontar objetos e dependências da casa, como se estivéssemos entrando em sua própria residência. Meu filho, foi aqui que encontrei minha felicidade. Era ateu e materialista, no entanto, ao conviver com esse povo, aprendi os caminhos da simplicidade e da alegria, bem como o valor da oração. A solícita e agradável dona da casa alfinetou Arnaldo. Arnaldo, como nós fomos felizes, não? Você nos fazia sorrir com suas brincadeiras fraternas e com seu olhar de rapaz da cidade encantava qualquer uma por aqui. Gostosas gargalhadas nos acompanharam até o instante em que Lucília nos acomodou em sua cozinha para o preparo do conhecido café da tarde. Lá divisamos uma placa pregada na parede, amarelada pelo tempo e com os seguintes dizeres: aqui é proibido falar mal do próximo na minha frente. A alegre irmã de Chico, então, relatou-nos a enorme quantidade de pessoas que já tomaram café com ela naquela cozinha. A maioria buscava o mesmo que estávamos recebendo naquele instante: a alegria de conhecer a simplicidade de Chico. Lucília nos contou um episódio muito pitoresco sobre a mediunidade de seu irmão. Disse ela que, em certa ocasião, comentava com Dália, sua irmã, sobre as lutas da vida e a falta de tempo para cuidar dos afazeres domésticos, uma vez que elas trabalhavam na fábrica de tecelagem de Pedro Leopoldo. Sendo assim, propuseram-se a conversar com Chico sobre a possibilidade de contratarem uma empregada para cuidar da casa. Mais tarde, quando Chico chegou do trabalho da Fazenda Modelo e depois de repassarem os casos do dia, o irmão voltou-se para elas e carinhosamente afirmou: nós que somos empregados não devemos ter serviçais. Cada um em sua casa deve cuidar dos seus afazeres de forma a manter a limpeza, o cuidado com as coisas nossas, o carinho com as nossas plantas e o amor entre nós. Naquele momento, elas deram razão para o Chico, mas foi só ele se retirar para os seus aposentos para que Dália soltasse uma frase típica das brincadeiras pessoais entre as duas e da qual ela jamais se esqueceria. Tá certo, eu concordo com o Chico, mas tem uma coisa: esses espíritos que andam com ele são todos uns fofoqueiros. Eles também deveriam cuidar dos seus afazeres domésticos, em vez de ficarem bisbilhotando a conversa dos outros. Todos rimos gostosamente. A partir daquele instante, Arnaldo e Lucília começaram a adentrar na intimidade de Chico com tanto carinho e gratidão
que tivemos a certeza de podermos ficar conversando por muito tempo ainda. Como afirmava Chico, falar do espírito, o papo é eterno. Continuamos, então, a registrar a calorosa conversa entre essas duas almas ligadas a Chico. Arnaldo, falou Lucília, Chico foi como uma mãe para nós. Conversávamos com ele sobre tudo, desde o trabalho na fábrica até sobre nossos namoros. Era ele quem nos orientava sobre as questões do período menstrual, aplicando-nos passes nos dias de cólicas, além de ser muito firme no processo educacional. Arnaldo, empolgado pelas reminiscências, falou dos saraus, dos passeios na praça, das sessões de cinema e das reuniões no Luiz Gonzaga. Lucília, você se lembra do Chico tocando violão e cantando serenata? Como poderia esquecer? Respondeu sorridente. Nossa casa era uma festa. Arnaldo explicou que, em sua última existência, Chico foi exímio violonista e que, apesar de não ter podido exercitar tais faculdades na atual encarnação, ele teve todas as suas habilidades afloradas, incluindo a percepção musical, em decorrência de seu psiquismo ser mais dilatado devido ao trabalho mediúnico. Mais tarde, ainda em companhia de Lucília, fomos à residência de Dália para que essas almas se reencontrassem e assim pudessem trocar outras belas experiências. Assim sendo, pudemos escutar daqueles corações frases saudosas que se perdiam por entre os quadros do irmão mais velho na antiga parede e pela sua partida que deixou em todos um grande vazio. Em um dos intervalos da conversa, Dália também, muito alegre, mostrou-nos um retrato de Chico de costas e relembrou uma brincadeira do irmão. Dália, receba essa foto como um presente daquele que sabe que você o ama. Peço que toda vez que olhares para ela, você envie as energias do bem para o seu irmão distante. Não podemos, minha filha, virar as costas para o mal. No caminho de volta, perguntamos ao nosso amigo dos diálogos e recordações. Arnaldo, na sala da casa de Dália, havia um retrato de uma espanhola assinado pela pintora Aida Fassanello Guimarães. De quem é a fotografia? Lembrei-me agora, discorreu Prestimoso, de uma experiência inicialmente muito simples, mas que, com o tempo, mostrou-se de grande importância para a vivenciação evangélica no cotidiano de nossas vidas. Essa lembrança irá responder à sua indagação. Por volta de 1950, estávamos Chico e eu em sua casa, organizando um material psicografado em nossas reuniões, quando fomos brindados com uma visita inesperada. Era nossa companheira, Aida Fassanello Guimarães, que morava na época na cidade do Rio de Janeiro e que buscava o auxílio de Chico em função de problemas de saúde de seu marido. Chico tinha um jeito todo especial de solicitar para nós compreensão para seus diálogos íntimos com todos aqueles que necessitavam de sua palavra orientadora
e amiga. Assim, os dois se retiraram para um quarto no interior da casa e por lá permaneceram por longo tempo. Logo que a porta foi fechada, recordei-me de outra pessoa muito querida, Dona Eni Fassanello, mãe de Aida, guardada em minha memória principalmente por ter sido a médium que me acolheu no momento mais difícil da minha vida, como narrado anteriormente. Como se despertasse de uma doce lembrança, Arnaldo retomou o relato sobre Aida Fassanello do ponto em que havia parado. A visitante saiu do quarto com os olhos marejados de lágrimas. Após uma rápida despedida, Chico olhou vagamente para o material em estudo, as mensagens psicografadas, e com a discrição habitual disse: "Ela é uma companheira muito antiga." Meses se passaram e a senhora Aida Fassanello voltou à casa de Chico, levando um presente para a alma querida. Tratava-se de um quadro pintado a óleo, muito bonito, que retratava uma cena, no mínimo curiosa, de 3 espanholas com roupas do século XIX. Sentadas sobre uma mesa, a primeira tocava uma guitarra, enquanto as outras 2 dançavam com suas castanholas. Chico, muito emocionado com o presente, confidenciou-me. Ela conseguiu registrar, na tela do quadro, o que captou da história que lhe descrevi sobre nossa amizade anteriormente vivida. Éramos 3 grandes amigas. Chico revela que a outra personagem se chamava Maria Yolanda, referindo-se à Dona Neném, e vivemos na cidade de Barcelona no século XIX. Meu nome era Dolores del Sarte, Urquesa Hernández. Caro amigo, reticenciou o narrador, muitas vezes encontrei Chico chorando diante dessa tela. Sempre respeitava sua intimidade, limitando-me apenas à admiração no meu silêncio de amigo, porque a alma querida se eximia com maestria dos assuntos impertinentes. Certa vez, numa tarde muito bonita, Chico confidenciou-me espontaneamente alguns detalhes da história que muito sensibilizava o seu coração. Essa personagem, nesse instante Chico se referia à espanhola tocando violão, sofria muito, até que veio a conhecer um viticultor, vinhateiro, e com ele se casou. O nome de seu consorte era Pablo Hernández, espírito que vem caminhando ao seu lado por muitas encarnações. Certo dia, toda a sua fazenda pegou fogo e eles tiveram que reiniciar suas vidas para, depois de muita luta, conseguirem vencer. Pablo, este mísero que vos fala, se tornou um grande exportador de vinho na Espanha. Meu filho, ressaltou de maneira significativa, a história não para por aí. Para minha surpresa, algum tempo depois, folheando o almanaque Bertrand, não me recordo o fascículo, encontrei uma matéria sobre um famoso pintor espanhol do século XIX, na qual havia um retrato miniaturizado de um quadro que havia sido pintado por ele
no século XIX. Adivinha qual era a cena? A mesma cena registrada pela clarividência de Chico. Recordação do passado, assimilada através da ideoplastia que Chico plasmou no ambiente por Aida Fassanello e que agora era comprovada por esse mísero companheiro que reedita o passado nessa narrativa. Sorrisos. Sentindo que nossa conversa se aproximava do fim, perguntamos ao Arnaldo: qual foi a reação de Chico quando você lhe mostrou o almanaque? Inicialmente, exclamou jubiloso, deu um belo sorriso para, em seguida, soltar um belo trocadilho. Enquanto elas, as três amigas, cantavam e dançavam para a vida, hoje eu tento tocar a minha, seja lá como Deus quiser. Depois de um longo silêncio, ainda ousamos formular uma última pergunta. Arnaldo, então Chico é um espírito feminino, se podemos nos expressar assim? Meu filho, busquemos a codificação espírita para nos auxiliar nas digressões que Chico Xavier nos apresentou. Nessa última encarnação, um perfil feminino em essencialidade, não restam dúvidas. O que fica para nós é o desejo real de aprender com a doutrina espírita sobre o trâmite do espírito em suas polaridades sexuais. Tal compreensão é imprescindível para que não percamos em conjecturas que poderão nos fixar apenas na forma, esquecendo o conteúdo apresentado. Não só através dessas despretensiosas recordações, mas, acima de tudo, na exuberância espiritual desse espírito que entrou na galeria dos espíritos de Escol. Nas questões 200 a 202 do Livro dos Espíritos, bem como na página 141 de A Evolução em Dois Mundos, ditado por André Luiz, além da página 9 do livro Vida e Sexo, ditado por nosso senador Emmanuel, encontramos esclarecimentos de muita transcendência para essas oportunas indagações. Nos nossos diálogos e recordações, Chico sempre confidenciava as dificuldades de sua presente roupagem. Por isso, percebíamos que ele ficava muito à vontade na convivência com as nossas amigas da época, como Maria Luoto, já citada anteriormente. Em uma das primeiras reuniões no Grupo Meimei, percebi a presença de uma entidade com trajes de monarca. No silêncio da reunião, olhei para Chico, que me orientou a continuar em silêncio, arrimado na prece. Passados alguns minutos, esse companheiro, um rei muito conhecido, manifestou-se pela psicofonia de Chico, esbravejando um discurso desagradável, carregado de muito ódio, dizendo mais ou menos assim: estou há séculos atrás dessa mulher, citando o próprio Chico, para lhe cobrar débitos contraídos comigo, e veja o que vocês fizeram com ela. Internaram-na nesse mísero corpo de homem. Vocês são magos ou por acaso querem enganar-me? Depois de muito diálogo, graças a Deus, esse irmão, com quem aprendemos muito, abriu o seu coração para a luz do Evangelho
e se tornou um amigo da nossa equipe. Seu nome é Cerinto. No livro Vozes do Grande Além, vamos encontrar uma bela comunicação desse companheiro já apresentando lucidez espiritual. Estamos recordando esse episódio para que você, bem como o leitor amigo, analisem os fatos expostos. Foi por esse acontecimento, além de muitas outras experiências vivenciadas em trabalhos de intercâmbio com os amigos espirituais, que todos nós, inclusive o Chico, fomos levados ao encontro dos débitos contraídos com a contabilidade divina. Recordo-me ainda de um fato que nos traz notas da profunda sensibilidade de nossa alma querida. Em uma de nossas reuniões, percebi que Chico passava por alguma dificuldade muito grande. Ao encerramento, com uma prece proferida por ele, notei no seu semblante marcas de tristeza e então enderecei-lhe, com certo tom de descontração, uma pergunta. E jamais esquecerei da resposta ofertada. Lembro-me exatamente da frase com que ele finalizou a prece. Muito obrigado por tudo, Maria, Mãe Santíssima. Envolvidos ainda pela emoção, perguntei a Chico: por que terminastes a oração agradecendo a Nossa Senhora? Arnaldo, porque só uma mãe para compreender um coração de mulher. Mesmo entretido com a bonita paisagem da estrada mineira, Arnaldo finalizou mais um momento inesquecível dos amigos para sempre com o seguinte relato. Certa feita, enquanto aguardávamos o horário de uma consulta com o oftalmologista, Chico e eu caminhávamos pelas ruas do centro de Belo Horizonte. Em um dado momento, paramos em frente a uma antiga loja de artigos femininos da época, de nome Sloper. Chico, então, resolveu entrar. Depois de passar um período observando os artigos da loja, uma vendedora se aproximou de nós, logo reconhecendo nossa alma querida. Após os cumprimentos, e devido ao interesse de Chico, ela abriu a vitrine, retirou uma tiara da prateleira e, em seguida, entregou-a para Chico. Observei então uma cena que jamais pensei em contar a alguém. Chico, segurando a tiara, começou a chorar. Discretamente, ele devolve a tiara para a comerciante e despede-se. Saímos da loja. Eu tinha por hábito respeitar esses momentos do Chico com o meu silêncio. Mais tarde, depois da consulta, caminhávamos lado a lado, observando o pôr do sol, já estando na inesquecível Pedro Leopoldo. Chico continuava comovido. E, sem compreender o que estava acontecendo, perguntei ao amigo: Chico, meu filho, o que aconteceu com você na loja? Por que a emoção ao segurar a tiara? Ao que ele respondeu: Naldinho, segurando aquele objeto, relembrei a tiara que usei em meu casamento, nos idos tempos da Espanha, no século XIX. Fiquei estupefado.
não sabia o que dizer. Então o Chico, ao olhar o belo horizonte que se desenhava ao longe, arrematou: meu filho, é a coroa da vida. Após as despedidas, uma verdade nasceu no céu da consciência. Devemos buscar pelo trabalho no bem a coroa dos testemunhos através da vivência plena do amor. A vida, porém, é ciosa dos seus segredos e somente responde com segurança aos que lhe batem à porta com o esforço incessante do trabalhador que deseja para si a coroa resplendente do apostolado no serviço.